espíritos, como que se faz esse processo, como que ele se dá. Então, é o prelúdio da volta, né? Que é o título aí do Livro dos Espíritos que a gente está lendo. Na semana passada a gente já começou esse item, a gente conseguiu avançar aí até a questão 335A, e a partir de hoje nós vamos retomar a esse tema, mas começando ali na questão 336, para a gente fazer todo esse desdobramento, entender melhor as outras perguntas que vão surgir na noite de hoje. Mas só para recordar, né, a gente foi conversando na semana passada, até para poder dar continuidade aí na questão 336, e ela não ficar assim, perdida, né, no nosso estudo. A gente estava conversando aqui sobre os espíritos saberem a época que eles vão reencarnar, se eles ficam preocupados com essa reencarnação, se eles conseguem planejar essa reencarnação. Vimos também essa questão sobre apressar ou retardar, né, a encarnação, visto que muitas delas passam ali pelas expiações ou pelas próprias provas, né, que são necessárias aí ao nosso aperfeiçoamento. Então, a gente foi conversando sobre isso tudo, até que chega na questão também em relação ao corpo, né, se o espírito consegue escolher o corpo que ele vai reencarnar, ou o gênero das provas, ou o gênero da sua própria vida, como que ele vai fazer com isso tudo, até que a gente chega aqui na questão 336. E eu vou ver se a Mercedes topa ler para a gente hoje. A gente está aí com as meninas com as vistas 100%, a TT já em recuperação, a Cecilinha fez hoje a cirurgia, né, tá bem. Não sei se a Mercedes consegue ler, se ela quer ler também, ou se outra pessoa se candidata. Se você quiser, Mercedes, a gente só precisa que você ligue o microfone, porque a gente não está te ouvindo. Não, posso ler sim, eu só não sei se eu vou conseguir, porque eu estou no celular e a letra está tão pequena e eu enxergo super mal, sabe? Tá. Deixa eu Vê se não tentar fica aqui. ruim. Se ficar, a gente pede a Cida Schmidt. Peraí. Eu vou tentar. Se tiver ruim, ela pega, tá bom? Tá bom. Então, peraí. 336. Poderia dar-se não haver espírito que aceitasse encarnar numa criança? Ih, Pedro. Fica ruim nessa pequenininho? Não, peraí, eu vou começar de novo. Tá. Poderia dar-se não haver espírito que aceitasse encarnar numa criança que houvesse de nascer? Ótimo. Então, o que ele quer saber nessa questão, né? Imagina, a gente está conversando aí sobre o processo da reencarnação. Então, a reencarnação, vamos olhar do ponto de vista biológico. A gente sabe que precisa de todo um processo da conexão ali do gameta masculino com o gameta feminino para formar todo aquele processo de começar o desenvolvimento de uma criança. Então, o que o Kardec quer saber, baseado também nas últimas perguntas que ele foi fazendo, se pode acontecer de assim, haver espírito que não aceita encarnar naquele corpo, naquela programação, naquela concepção que vai acontecer, né? E aí os espíritos vão responder a essa questão. Deus a isso proveria. Quando uma criança tem que nascer de tal, esta está predestinada sempre a ter uma alma. Nada se cria sem que a criação presida um desígnio. Ótimo. Então, ou seja, Deus sabe de todas as coisas, né? Então, a gente volta um passo anterior para poder, de fato, ter isso de forma muito clara, né? Então, poxa, Deus sabe de todas as coisas, Ele que criou tudo. Vamos analisar os outros seres, né? A reprodução das plantas, dos animais, tudo isso passa por um processo, existe uma lei natural, a lei de reprodução, em que até tem, de certa forma, um automatismo nisso tudo, para que as criaturas possam se reproduzir e possam florescer, possam ter a vida. Então, poxa, não é lógico nós pensarmos que Deus abandonaria esse ato tão sublime, tão importante para o espírito? Óbvio que não, né? Então, toda a reencarnação, toda a encarnação de um espírito ao mundo corporal
está aí sob os auspícios de Deus. É ele que é o planejador maior. Ele sabe de todas as coisas, ele já sabe disso tudo. Então, quando uma criança tem que nascer vital, ou seja, quando uma criança ela tem que ter um corpo útil, que vai vingar, que vai, de fato, assim, florescer, no seguinte sentido, porque a gente sabe que tem as reencarnações, que tem os abortos espontâneos, tem umas outras série de questões que a gravidez é interrompida por diversos aspectos aí, né? Não só nos aspectos, por exemplo, o anencefalo, enfim, tem todo um desdobramento da parte biológica que a criança pode não nascer, né, nesse período gestacional. Então, tem todo esse processo. Agora, quando a criança ela vai vingar, vai conseguir passar aí do período dos 9 meses, nascer e ter a sua desenvoltura normal, obviamente que sempre vai ter destinada a uma alma, né? Um corpo ele não se forma por acaso. Então a gente precisa se recordar também até mesmo da própria ligação do espírito, como que isso processa. Nós já estudamos também da importância do perispírito. E uma das funções, ô Mercedes, eu vou pedir só para você desligar o microfone enquanto isso, só para não dar eco. Ótimo. Então, quando a gente pensa, e nós já estudamos sobre o perispírito, nós nos recordamos que uma das funções do perispírito é a função modeladora, ou seja, ele que vai ajudar na própria modulação ali do corpo físico. Então, esse corpo, ele não se forma por um acaso, ele vai modelando, vai estruturando, porque o perispírito ele vai se ligar ao corpo físico, célula a célula. Então, esse corpo ele não vai se formar por acaso, e quando se dá esse fato assim extraordinário, já se encontra a alma escolhida que vai poder justamente formar e dar vida a essa criança, a esse corpo que está sendo gerado. Então, tem todo esse processo organizacional, tem todo esse processo, assim, como a própria engenharia, tem espíritos especializados nisso, e a gente tem que se recordar também que quando um espírito vai reencarnar, muitas vezes acontece do próprio espírito já ficar acompanhando os próprios pais para facilitar esse processo, desde algum tempo, para ir se adaptando fluidificamente, ir se adaptando com o pai, com a mãe, com os irmãos que possam ter ou não, com as pessoas que vão habitar naquela casa. Então, já há uma predestinação do espírito, já tem todo esse processo, né? Então, aí a gente começa a se recordar também da importância do evangelho no lar. Imagina para uma família que vai ter o processo ali de gravidez, que vai engravidar, e aí o espírito começa a acompanhar. Imagina como que isso é útil e a facilidade desse processo para um espírito, quando há a prática do evangelho no lar, onde ele consegue ter ali o auxílio dos guias, começa a se afinizar de forma mais tranquila, mais serena, porque é um processo delicado, a gente vai conversar sobre isso também. Então, tem muitas pessoas envolvidas, muitos espíritos envolvidos nisso. No livro Missionários da Luz, do André Luiz, a gente percebe essas equipes especializadas, né, que estavam arquitetando ali um projeto de reencarnação. E claro que dentro desse projeto já é considerado também diversas variáveis que podem aparecer, né? Então, não existe esse acaso, esses imprevistos, nem nada disso. Mercedes, você tinha levantado a mão. Ô Pedro, quando o feto está na barriga, o perispírito, ele vai se formando junto com o crescimento desse feto, ou ele só depois que o espírito, a alma, estiverem ali? Porque, assim, eu imagino que a partir do momento, na concepção, já é um espírito, é isso? Assim que ocorre a concepção, quando há ali a fecundação do espermatozoide no óvulo, ali começa o processo de ligação do espírito. Então, nesse processo de ligação do espírito, já começa a se modelar e a formar o perispírito também. É válido lembrar também que é o seguinte, o perispírito, mesmo enquanto desencarnado, o espírito conserva o perispírito, ok? Então, é um processo de adaptar o perispírito ao corpo físico, porque o espírito, quando ele está no mundo espiritual, ele continua com o perispírito. O perispírito jamais deixa de existir, mesmo em situações que assim, o espírito é evoluidíssimo. Ele vai ficando cada vez mais quintessenciado, cada vez mais rarefeito, vamos dizer assim, mas ele existe.
Então, quando ele vai reencarnar, o perispírito continua existindo e começa ali a modelar e a se ligar à concepção do corpo físico. E esse processo, sobretudo, se conclui quando a criança passa pela idade adulta. Porque, vamos pela lógica, pelo raciocínio. Se o perispírito ele se liga célula a célula, a gente sabe que o corpo humano, na infância, ele não está em completo desenvolvimento. O próprio cérebro, por exemplo, ele só vai ter ali o seu auge de células, de neurônios, na idade adulta, quando ele chega já numa idade, vamos dizer assim, mais avançada. Ou seja, ainda não há esse completo processo de ligação do perispírito ao corpo humano. Então, a criança ela ainda não é capaz de desenvolver todos os processos de inteligência, porque o próprio cérebro da criança ainda está em desenvolvimento, ainda está em ligação do perispírito com o cérebro da criança. E aí ela não consegue expressar no corpo físico, muitas vezes, toda a inteligência que ela já traz. Então, há esse processo de ligação, que começa na concepção, mas que vai avançando ali à medida que a criança vai também se desenvolvendo. Ok? Alguma questão sobre isso, pessoal? Ou vamos para a próxima? Vamos lá, Mercedes, 337. Pode a união do espírito a determinado corpo ser imposta por Deus? Ou seja, né, assim, são aquelas reencarnações compulsórias, né, que a gente fala, ou seja, onde o espírito ele não tem, vamos dizer assim, tanta liberdade para poder escolher ou para poder reencarnar. Então, o que ele quer saber é isso, se essa união do espírito a um corpo, ou seja, esse processo de reencarnação, ela é imposta por Deus em alguns casos? Certo. Do mesmo modo que os diferentes provas, mormente, quando ainda o espírito não está apto a proceder a uma escolha com conhecimento de causa. Por expiação, pode o espírito ser constrangido a se unir ao corpo de determinada criança que, pelo seu nascimento e pela posição que vem a ocupar no mundo, se lhe torne instrumento de castigo. Beleza, então aqui temos algumas questões aí para a gente conversar sobre isso. Então vamos por parte. Pode ter essa encarnação imposta? Certo, ou seja, pode sim haver essa reencarnação compulsória. Mas por que isso pode acontecer? Por conta do próprio discernimento que o espírito ainda não possui. Então, se uma criança vira para os pais e fala assim, olha, eu não quero ir para a aula hoje, eu não gosto daquela professora, eu acho difícil, o tema da matéria dela está muito complexo para mim, eu acho que não vou na prova. Enfim, a criança pode reclamar, mas se é bom e vai ser útil e é importante para a criança lá, os pais falam o seguinte, olha, você pode fazer pirraça, pode brigar, pode bater o pé, pode fazer o que quiser, mas você vai para a aula e ponto final. Isso é um castigo dos pais? Não é um castigo dos pais. É uma consciência de que a criança naquela faixa etária não tem o discernimento para escolher se ela sabe ou não sabe, se ela pode ir na aula ou se ela não pode ir na aula. Os pais sabem que ela tem que ir para a aula porque é um processo que ela precisa passar, goste ou não goste, queira ou não queira, para o seu próprio desenvolvimento, para o seu próprio crescimento. Então, com o espírito, é a mesma coisa. Deus, quando sabe que tem um espírito que ele não tem esse discernimento perfeitamente, ele pode impor a essa criatura a encarnação para que ele avance, do mesmo modo que as diferentes provas, um espírito não está apto a escolher. Então, pode ser que a gente não tenha uma condição de entender quais provas serão úteis ou não a nós, quais provas sejam importantes ou não a gente passar em uma encarnação. Então, se a gente não tem esse discernimento, se a gente não tem essa capacidade, as provas, elas são impostas por Deus. Mas, claro, temos os nossos anjos protetores, os nossos guias espirituais, temos os mentores que avalizam as nossas reencarnações. Então, tem todo um processo ali que vai discutir e que vai fazer o melhor possível para aquele espírito que não tem a condição nem de ter esse discernimento da própria reencarnação,
muito menos para poder escolher as provas ou não que ele precisa suportar e passar nessa encarnação. Então, perceba que nesse primeiro momento da resposta, os espíritos abordam a questão da encarnação compulsória e da escolha das provas. Já no segundo momento, na continuação da resposta, eles vão abordar um outro tema, que é a expiação. A expiação, ela sempre é uma prova também para o espírito, mas ela já está mais relacionada a quando nós equivocadamente infringimos a lei divina, e aí precisamos expiar esse débito, precisamos pagar esse débito, vamos dizer assim, né? E aí eles explicam, pode o espírito ser constrangido a se unir ao corpo de determinada criança, que pelo seu nascimento, pela posição que vem a ocupar no mundo, se lhe torne um instrumento de castigo. Ou seja, quando vem a expiação, o espírito, né, ele pode achar que aquele corpo, pela posição que vem ocupar, ou seja, às vezes a sua condição social, às vezes pela sua tonalidade de pele, às vezes pelo país em que ela vai ocupar, se vai ser rico, se vai ser pobre, essas questões que são inerentes a cada um de nós, pode ser que para aquele espírito isso se torne um instrumento de castigo. Mas a gente precisa também compreender o que significa esse termo castigo, né? Porque Deus não castiga ninguém. Isso é fato. Senão, a concepção nós temos que Deus é amor infinito é errado. Então, o que é esse castigo, né? Por que essa palavra aparece tanto ainda na codificação ou nas obras espíritas? Uma vez eu fui pesquisar sobre isso e encontrei que uma explicação do Divaldo em relação a isso, que esses termos, né, castigo, ainda é, de certa forma, um resquício cultural mesmo da compreensão divina, porque os espíritos tinham as pessoas tinham essa compreensão daquele Deus medieval ainda, sabe, punitivo, rancoroso, que escolhe preferências ou não, só que a gente sabe que não é um castigo, mas a gente precisa compreender o castigo como, não como uma punição, mas sim uma oportunidade de expiação, de aprendizado. Então, é completamente diferente, né? Todas essas questões através do castigo. Então, a expiação é isso, é uma oportunidade para o espírito crescer, mas que ele pode ficar, vamos dizer assim, embaraçado, ele pode não gostar, porque ele está reparando uma falta que ele cometeu. E não necessariamente aquilo vai ser uma forma fácil dele passar, né? Então, é isso sobre essa questão. O microfone, Mercedes. 338. Se acontecesse que muitos espíritos se apresentassem para tomar determinado corpo destinado a nascer, que é o que decidiria sobre qual deles pertenceria o corpo? Essa pergunta, só um pouquinho, Mercedes, essa pergunta eu acho que assim, parece que Kardec já até previu o que queria acontecer, né, mais para frente. Porque é curioso a gente perceber, e quando a gente conversa ainda também. Ontem eu estava assistindo com a Carol o Masterchef Mais, que a gente adora esse programa, sabe? Gosta do Masterchef e tal. E aí, o Masterchef Mais é um programa lá de culinária, só com os 60 mais, né? São as pessoas a partir de 60 anos que podem se cadastrar ali no programa. E aí estavam lá, tem um momento assim de conversa e tudo mais, e é muito impressionante quando as pessoas vão conversar ali e falam assim, mas quantos filhos você tem? Eu tenho 7 filhos, eu tenho 8, eu tenho 10, eu tenho 11, eu tenho 12, eu tenho 5. E aqueles que têm 2 ou 3 filhos nessa faixa etária de 60 mais, assim, é fora do padrão, né? Quando a gente vai para a faixa etária, vamos dizer assim, dos 30, mais ou menos, o fora do padrão é, de novo, quem tem 2 ou 3 filhos, mas é um padrão mais. Não é porque hoje o tradicional, as pessoas assim, ou não quererem ter filhos, ou ter 1, 2 filhos. Então, percebe que está tendo um menor número de filhos por família? Isso tem acontecido não só no Brasil, mas no geral. Então, poxa, se a gente sabe que 1/3 da população dos espíritos está encarnada e 2/3 está desencarnados, nós já compreendemos que a população do mundo espiritual é muito maior do que a do mundo aqui no planeta Terra, do que o do mundo material.
Se está acontecendo esse processo de que as famílias estão tendo menos filhos, automaticamente a concorrência pela reencarnação vai se tornando maior. Obviamente também que nós temos ali a pluralidade das existências e que as pessoas, os espíritos, vão sendo redirecionados a outros mundos, não só aos mundos de regeneração, mas também aos mundos de expiação. Né? Nesse processo que nós estamos passando, aqueles que vão se tornar aptos a continuar no mundo de regeneração conseguem continuar aqui no planeta Terra. Aqueles que ainda que se comprazem no mal e que não queiram se transformar, vão para o mundo de expiação. Mas percebe que 2/3 ainda está no mundo espiritual. Ou seja, a chance da reencarnação, as pessoas é menor, vamos dizer assim, ou seja, há uma maior demanda. Então, quando Kardec faz essa pergunta, parece até que ele está antevendo as situações que o planeta passaria, porque isso já é a ciência falando que o nosso planeta Terra vai chegar no limite de espíritos, de população, e depois vai haver alguma baixa. Mas é curioso nós percebermos, eu não quero entrar muito nesse tema não, apesar de ser instigante, mas há uma rotatividade também em relação aos países. Enquanto alguns países, por exemplo, como o Japão, a população está ficando idosa, tem poucos espíritos reencarnando, há outros países, por exemplo, como a África, como a China, como a Índia, na verdade, que a população está crescendo e que a taxa de natalidade ainda é muito alta. E aí, quando a gente vai ver também o processo reencarnatório, analisando, por exemplo, os Estados Unidos como recebendo muitos espíritos que estavam no Império Romano, outras cidades ali como outros países como Portugal que receberam ali os fenícios, né, por conta da legião marítima, enfim, tem esses processos entre os países também, a gente vai vendo como que o mundo espiritual vai organizando todos esses processos reencarnatórios. Então, o que Kardec quer dizer, quer perguntar, na verdade, é se acontece, vamos dizer assim, uma disputa pelaquela reencarnação ou pelo aquele corpo, como que isso se dá, né? Como é que vai acontecer essa disputa, ou quem que vai ser o felizardo que vai ter a reencarnação, como é que se daria nesse processo, quando muitos espíritos se apresentam para poder aí tomar um corpo que vai ter a sua vida aí. Ô Pedro, a Luana também adora esse programa. Eu digo que ela tem alma gorda. É muito bom. Muitos podem pedi-lo, mas, em tal caso, Deus é quem julga qual o mais capaz de desempenhar a missão a que a criança se destina. Porém, como já disse, o espírito é designado antes que soe o instante em que haja de unir-se ao corpo. Ótimo. Então, assim, esse instante, né, nessa última frase deles aí, né, antes que soe um instante que haja de unir-se ao corpo, ele está falando ali justamente desse momento de fecundação, né, do óvulo com o espermatozoide, está falando desse processo. Então, o que ele explica, os espíritos explicam para nós? Que muitos podem pedir sim para reencarnar. Então, nós temos o total direito de pedir. Agora, é Deus quem vai julgar quem que vai reencarnar. A gente já conversou sobre isso, porque não há um improviso. E é importante também a gente ter muito claro na nossa mente que o processo de reencarnação, ou seja, esse processo de tomar o corpo físico, ele é um processo em que o corpo é uma causa. Aliás, o corpo é um efeito e não uma causa. O que eu quero dizer com isso? Se nós precisamos reencarnar, nós precisamos de um corpo físico. Ou seja, o espírito, para reencarnar, precisa de um corpo. A gente tem essa necessidade e vai procurar um corpo, vai modelar um corpo para poder reencarnar. E não o contrário. Não há, por exemplo, vai se formar um corpo, vamos ver quem que é o espírito que vai reencarnar. Ou seja, a gente não pode tomar o efeito como causa. Então, a gente já viu isso. É necessário ao espírito a reencarnação para o seu progresso. A gente estudou isso lá atrás. Se é necessário ao espírito a reencarnação para o progresso, é necessário que nós tenhamos o corpo físico. E se nós vamos ter esse corpo físico, há um processo de planejamento para aqueles espíritos que vão reencarnar em tal corpo. Então, o corpo é sempre um efeito, ele não é a causa da ligação ali do espírito
com o corpo físico. É só para a gente ficar isso claro. Tá dando para compreender, pessoal? Ou tá assim muito abstrato, tá difícil de entender? Se tem alguma questão? Então tá. Vamos lá, Mercedes, 339. Microfone. 339. No momento de encarnar, o espírito sofre perturbação semelhante à que experimenta ao desencarnar? Ó, ótimo. Muito maior e, sobretudo, mais longa. Pela morte, o espírito sai da escravidão, pelo nascimento, entra para ela. Essa questão é muito legal, né? Porque são pontos de vistas, né? A gente se esquece que a vida para nós aqui no planeta Terra, que a gente tanto comemora, é a morte para o mundo espiritual. E a nossa morte, que às vezes a gente fica tão pesaroso, é a vida para o mundo espiritual. Olha que coisa. É questão de perspectiva. É o outro lado da moeda, né? Então, quando chega esse momento de reencarnar, o espírito sofre uma perturbação, e aí os espíritos dizem, né? O Kardec quer saber, poxa, a gente já estudou, né? Quando nós vimos ali os processos de desencarnação, já já eu te passo a palavra, Maria Reis. Quando a gente vê o processo ali de desligamento do corpo, ou até mesmo quando o espírito sente, né, que está chegando ali o momento da desencarnação, é um processo que o espírito passa e que para a família também é delicado, para o próprio espírito também é delicado, é um momento ali de perturbação, de ansiedade, até mesmo para nós, que já sabemos mais ou menos como se passa na vida espiritual, que vimos os filmes aí do André Luiz, que lemos as obras espíritas, a gente se pensa assim, poxa, será que eu vou saber que eu desencarnei? Será que eu vou para o umbral? Ou será que eu vou para o nosso lar? Será que vai ter alguém que vai me receber? Passam-se ainda dúvidas nas nossas cabeças em relação a esse processo quando chegar a nossa hora e, naturalmente, alguns processos de ansiedade, de preocupação, de medo. Mas aí a gente precisa criar o hábito da oração e da fé, porque quando esse momento chegar, nós precisamos estar em sintonia firme para que, se bater esse momento de ansiedade, de preocupação, de medo, eu não ficar somente no medo, porque o medo paralisa. Mas se eu estou com medo e faço uma prece, faço uma sintonia com meu anjo protetor, com Jesus, com Maria, com quem eu tenho mais apreço e consigo me ligar melhor, aí é mais fácil o processo, né? Aí o socorro também é mais fácil, auxilia nesse processo todo. Então, quando o espírito vai reencarnar, ele também passa por esse processo. Só que os espíritos dizem que quando eles vão encarnar, esse processo é muito maior de perturbação do que quando o espírito desencarna. Por quê? Porque a nossa vida verdadeira é a vida espiritual. Então, vamos pegar assim, um espírito que tem uma certa facilidade, tem uma certa liberdade, para que no mundo espiritual ele consegue lá volitar, ele consegue ir de um lugar a outro tranquilo, ele se comunica pelo pensamento, ele já tem um processo ali que não fica, a gente estava falando aí do Masterchef, né, não fica ali dependendo da comida toda, aqueles processos todos, o espírito já está mais, de certa forma, livre, vamos dizer assim, mais tranquilo. Aí precisa encarnar, olha que complicado, vai ter um corpo físico, uma matéria grosseira, um corpo que limita a tudo, é um processo muito pior, é uma prisão para o espírito, né? Então, a reencarnação, usando até mesmo um termo aí que os espíritos da codificação usam, é um véu para o espírito. Nós temos menor capacidade de extravasar todas as nossas potencialidades que já foram desenvolvidas. Então, esse processo de perturbação, de entrar no estágio da futura encarnação, é um processo que o espírito já, né, aqueles, obviamente, que tem essa condição, que já está nesse processo, que tem essa capacidade de planejar até mesmo a sua própria encarnação, esse processo de perturbação é logo depois que ele já fez todo o processo de planejamento reencarnatório. É quando, assim, a fecundação ela já está mais próxima, é aquele instante, assim, um pouco antes de o navio partir, é esse processo ali, é nesse momento que ele vai
sentir essa ansiedade, porque ele começa a perder as referências, começa a entrar naquele torpor, começa a perder ali os seus sentidos, aquilo vai fechando para ele, porque ele vai passar ali 9 meses, né, vamos dizer assim, no programa normal de gestação, ele vai passar 9 meses ali tendo seus processos de sentido, de percepções, sendo todos assim condensados para que ele tenha esse esquecimento do passado, e por isso que em muitos casos é um processo muito maior e mais longo. Por isso que os espíritos usam esse termo, porque esse processo mais longo é justamente pelo processo da gestação, que é pelo menos 9 meses. Aí alguns podem dizer, Pedro, mas obviamente que tem espíritos que quando desencarnam, ficam muito mais de 9 meses sem ter a noção de que desencarnaram, de que para se adaptar ali ao mundo espiritual. Sim, certamente tem esses espíritos que levam mais de 9 meses, mas já conversamos aqui anteriormente nas questões também, que esses espíritos depende muito da condição de cada um. Tem espíritos que, assim, no mesmo instante, passa alguns minutos, algumas horas, já sabe que está no mundo espiritual, já está resolvido, já está pronto. Para alguns, vai ficar ali 2, 3 meses e já está pronto. Para outros, vão ficar 2, 3 anos e ainda assim não foi suficiente. Então, isso vai dependendo muito da capacidade de cada espírito ali, né? Tem, antes, já vou te passar, Mário Reis, só para amarrar aqui tudo certinho, mas naquele livro Nossos Filhos São Espíritos, do Hermínio Miranda, tem ali ele explicando sobre 2 grandes obras também, que vão trabalhar o processo de regressão da memória, e através, né, ali da hipnose e tudo mais, e que vão levando essas pessoas até se recordarem no momento de gestação. E todos ali são, assim, unânimes em dizer que morrer é muito mais fácil do que renascer. Porque quando o espírito renasce, assim, traz muito sofrimento, é muito mais delicado. A gente vê também no livro Nosso Lar, quando a mãe de Lísias vai reencarnar, né? Como que os familiares ele também ficam balançados com aquilo, como que aquele processo é mais delicado, é mais difícil. Então, certamente que nascer aqui na Terra é muito mais difícil do que morrer. Maria Reis. Isso que você falou no começo e agora falou no finzinho, no finalzinho. Aqui nós ficamos felizes quando vem um bebê, embora a gente não saiba como eles estão sofrendo, né? Para se adaptar a esse tipo de coisa. E lá, eu li um livro do André Luiz, não me lembro exatamente, eu acho que é o Nosso Lar. Então, que tinha elas lá, limpando a casa, arrumando a casa, porque lá tem isso, né? Pelo menos é o que ele diz, né? E alguém chegou e perguntou, por que você está fazendo? Vai ter festa? Ela falou assim, vai, minha filha vai chegar. Quer dizer, aqui ia daqui para lá. Enquanto a família aqui estava triste e preocupada, lá eles estavam em festa. Não é? É isso aí mesmo. É isso mesmo, Maria Reis, está certinho assim as suas colocações, e quando a gente estava conversando, né, você trouxe aí esse exemplo de novo, poxa, se para aquele bebê que está nascendo é difícil esse processo, então o que a gente pode fazer para facilitar todo esse processo quando tem um espírito reencarnando? Então, primeiro, obviamente, o Evangelho no Lar volta a dizer da importância que tem para o espírito, durante esse processo que para ele é tão difícil, ter ali o sustento, o amparo, e não negligenciar também a conversa, né? Assim, a mãe tem muito isso com o bebê, o pai também, mas de conversar com a criança desde ali do útero. Vamos nos lembrar quando... por que João Batista nasceu, a gente comemora aqui na Terra o nascimento de João Batista, já contei a resposta. Por que a gente comemora aqui na Terra a data de João Batista no dia 24 de junho? Como eu já contei a resposta, porque a data do nascimento, lá na Bíblia fala, nasceu 6 meses antes de Jesus. E como a gente comemora Jesus ali dia 24, dia 25 de dezembro, João Batista 6 meses antes, dia 24 de junho. E aí, o que narra lá o evangelista? Que quando vai ter a visita de Maria,
já grávida, né, ali naquele processo, vai visitar Isabel, já com João Evangelista, ele dá um pulo lá, chuta a barriga, fica todo feliz com a presença ali de Nossa Senhora. Por quê? Porque já está ligado, ou seja, claro, espírito evoluído, mas já tem a sintonia fluídica, já conhece aquele fluido, já tem aquela ligação. Então, imagina a importância de a mãe, né, quando está gestando ali o filho, os pais virem conversar, tranquilizar, fazer as preces normalmente, fazer a prece em voz alta pela criança, conversar, falar que está tudo bem, que vai ser tranquilo, que ele é muito amado. Então, isso para o espírito traz um conforto e um alívio muito grande. Aí você imagina, se é um espírito que está reencarnando na sua algoz de outra encarnação, que a gente sabe que isso pode acontecer também. Quando tem a sintonia fluídica, são espíritos simpáticos, maravilha. E quando há um resgate? Para mães e para o pai, sobretudo, é um exercício muito grande do amor. E por isso o esquecimento é super importante. Porque quando ela não sabe quem foi aquele espírito, por mais que possa ter uma repelência, né, tem mães que podem chegar num atendimento fraterno e falar assim, olha, eu não consegui desenvolver amor pelo meu filho, eu estou me sentindo mal por isso, eu estou indiferente a ele. Então, poxa, pode ser explicado por vidas passadas? Pode, mas se não lembra, porque não vem ao caso. O que a gente pode fazer agora? Olha, começa a realçar a esse espírito as suas qualidades, como ele é amado, como você está feliz por estar... Ah, Pedro, eu não estou sentindo isso ainda. Mas as palavras, elas vão nos transformando, elas vão nos imantando. Assim como a gente, se eu falar assim, pessoal, eu quero que vocês passem o ano de 2024 todinho só escrevendo os defeitos da Celinha. Aí a gente vai lá, vai escrever e tudo mais. Vai chegar no final do ano de 2024, a gente não vai estar suportando a Celinha. Por quê? Porque a gente só está vendo os defeitos dela. A gente foi treinado para ter esse foco, então a gente vai criando uma repulsa, porque a gente só está enxergando os defeitos. Mas se eu falar assim, pessoal, a gente vai passar 2024 todinho vendo as qualidades da Celinha. É bem provável que a gente chegue no Natal do ano que vem com um sentimento muito mais exacerbado de carinho, de amizade pela Celinha, porque a gente passou o ano todo só procurando as qualidades dela. E aí a gente foi criando esse sentimento. Então, o sentimento, ele se cria também, né? A gente pode modelar isso. E é por isso que é importante a gente exercitar na reencarnação das crianças, com os nossos desafetos, com as pessoas que a gente tem dificuldade de relacionamento no trabalho, com os nossos familiares que nos magoam, que pisam no nosso pé. Então, é um processo que pode partir da gente, né? Então, a gente tem que ficar bem atento em relação a isso. Ô Pedro, Oi? isso tem muito a ver também com o que a gente lê ou escuta de manhã, né? É engraçado que eu estava lembrando do Guaraci, que ele estava comentando da música que a gente escuta, como isso é importante para trabalhar o nosso dia, né? Como é que fala? A vibração, né? Que você vibra ali, né? É muito interessante isso. E essa parte da manhã, assim, tem um livro, ele não é espírita, é um livro, vou colocar assim, até de autoajuda, mas é interessantíssimo as coisas que ele traz ali, chama O Milagre da Manhã. E nesse livro ele fala que a forma que a gente começa o nosso dia vai determinar todo o nosso dia. E é exatamente isso que a doutrina espírita nos traz. Porque, por exemplo, se eu tenho que estar lá no meu serviço 8 horas e eu sei que eu preciso acordar às 7 para poder tomar o meu café, tomar um banho, pegar o trânsito e ir. Se eu acordo 7h30, eu já vou sair assim na correria, vou pegar trânsito, vou chegar estressado, aí eu estresso no trânsito, eu já chego lá, não dou bom dia direito, o dia começa a desandar assim completamente, tudo vai dando errado, aí a gente vai ficando mais estressado e mais errado dá ainda no dia. Mas, por outro lado, se eu acordo no horário, coloco lá uma mensagem, coloco uma música que eu gosto, faço a minha oração, saio com calma, sai tudo planejado, as coisas começam a fluir. Por quê? Por causa da sintonia, o que eu estou emitindo, a forma que eu estou lidando com as coisas. Porque por mais que os imprevistos aconteçam, quando eu estou bem comigo mesmo, quando eu comecei meu dia conectado
com Deus, que eu fiz a minha oração, que eu saí preparado, eu não vou escorregar nos imprevistos que aconteçam. Eu vou saber reagir bem, eu vou tender a ser mais paciente, eu vou tolerar mais as coisas. Mas se eu já saio naquela pressa toda, já brigado, que eu não tomei meu café, que o trânsito está demais, qualquer imprevisto que aconteça, ao invés de ser uma gota num copo d'água, vai se tornar uma tempestade. Então, é pior ainda, né? 340. É solene para o espírito o instante da sua encarnação? Pratica ele esse ato considerando-o grande e importante? Procede como um viajante que embarca para uma travessia perigosa e que não sabe se encontrará ou não a morte nas ondas que se decide a afrontar. Essa resposta dos espíritos, assim, é fantástica, né? Assim, é uma analogia perfeita, assim, maravilhosa, porque para nós, né, quando está no processo de desencarnação, não deixa de ser um processo solene, né? Então, como que é isso, né? A gente vai lá no cemitério, tem lá o corpo, coloca algumas flores, faz um discurso, faz uma prece, fala as palavras belas, ou seja, tem um certo ritual, tem um processo ali, e que, sobretudo, quando é feito de coração, com sentimento, isso é importantíssimo para a libertação do espírito. Então, para o momento da reencarnação, o que o Kardec quer saber, poxa, da mesma forma que é solene para nós esse retorno para o mundo espiritual, para eles, quando vão reencarnar, também passa por esse processo solene, e a resposta é fantástica, porque se a gente imaginar, vamos pensar assim, nos portugueses, com as expedições marítimas, né? Imagina ali os navegantes saindo, e lá no porto, eles começam a preparar o navio. Então, obviamente, para preparar um navio, para vir conhecer a América, né, para desbravar os mares, não pode preparar um navio da noite para o dia. Então, já tem uma preparação ali sobre os recursos, quem que vai, quantos são, quanto tempo a gente estima ficar lá. Ou seja, eles vão todos projetando o que eles vão precisar, quem eles vão contar, o quanto de água precisam levar, o quanto de comida e tal. E aí, quando chega aquele processo, aquela semana decisiva, olha, o navio zarpa no domingo. Na quarta-feira, já começa a dar aquela, assim, na família, aquele frio na barriga, né? Assim, nossa, domingo já vai embora, né? Já vão partir. E vai se aproximando daquele dia fatídico, é natural que assim as famílias fossem até lá os cais, que os pais se despedissem dos seus filhos, da sua esposa, da sua mãe, desse aquele abraço assim, olha, é um abraço que assim, eu não sei como é que vai ser, né? Pode ser que seja o último abraço, pode ser que seja o primeiro. Então entra no navio e aos poucos, à medida que aquele navio vai se afastando do porto, a visão vai se turbando, vai fechando, até que não consegue enxergar quem que ficou lá no cais, né? Quem está lá e não consegue nem enxergar mais terra nenhuma. Então é uma analogia perfeita nesse processo de reencarnação, porque quando vai chegando esse momento, poxa, está chancelado, Pedro precisa reencarnar. Aí começa a preparação, olha, se eu tivesse condições, né? Mas se eu não tiver os guias lá da minha encarnação que me avalizaram, planejaram para mim. Então, olha, tá, o Pedro, pelas provas que ele vai precisar passar e pelos recursos que ele vai precisar desenvolver dos seus potenciais da alma, ele vai ter que vir como homem, provavelmente ele vai ter que viver ali X anos, ter tal condição social com os pais, tem que reencarnar no Brasil pela questão expiatória, enfim, vai desenhando todo aquele processo, até que chega naquele momento, assim, lá em 1996, já começa a dar um frio na barriga, chega no mês de junho, o processo, assim, já começa num tom de despedida, até que chegue lá no dia 19 de junho, véspera do Pedro, antes de começar todo aquele processo, é uma despedida, né? E à medida que há a fecundação ali do óvulo, é quando o navio solta a âncora, liga os motores e começa a partir. Porque quando há a fecundação é quando começa todo aquele processo assim de
a visão ir fechando, e fechando, e fechando, o esquecimento e tomando conta do espírito, que ele deixa para trás essas lembranças, essas reencarnações, rumo a mares que podem ser calmos ou tortuosos, mas a gente sabe que no mundo de provas e expiações não existe mar tranquilo, né? É aquela frase, como é que é? Mar fraco nunca fez bons marinheiros. Então, se a gente quer se tornar um bom marinheiro, a gente vai enfrentar muitas tempestades na reencarnação. Então, a gente parte a reencarnação sabendo que vai enfrentar muitos desafios, mesmo que a gente não saiba quais as provas ou as expiações, a gente se pressente que não vai ser fácil, por isso que a gente fica com o pé atrás, fica querendo adiar, mas vai com a cara e coragem, mesmo que seja empurrado para dentro do navio e não tem como mais voltar, e vai embora e começa. Então, é um processo também solene para os espíritos, nessa analogia que eles usam e que explicam muito bem esse processo, né? Vamos ver o comentário do Kardec, Mercedes, que ele ajuda bem nesse entendimento. Vamos lá. O viajante que embarca sabe a que perigo se lança, mas não sabe se naufragará. O mesmo se dá com o espírito. Conhece o gênero das provas a que se submete, mas não sabe se sucumbirá. Assim como o espírito, a morte do corpo é uma espécie de renascimento. A reencarnação é uma espécie de morte, ou antes de exílio, de clausura. Ele deixa o mundo dos espíritos pelo mundo corporal, como o homem deixa este mundo por aquele. Sabe que reencarnará como homem e sabe que morrerá. Mas, como este, com relação à morte, o espírito só no instante supremo, mas como este, com relação à morte, o espírito só no instante supremo, quando chegou o momento predestinado, tem consciência de que vai reencarnar. Então, qual o homem em agonia? Dele se apodera a perturbação, que se prolonga até que a nova existência se ache positivamente encertada. A aproximação do momento de reencarnar sente uma espécie de agonia. Então, assim, mais claro do que Kardec não tem como, né, gente? Assim, ficou bem claro esse processo de como que os espíritos superiores, com uma simples metáfora, conseguem falar tanto, né, com poucas palavras. Então, à medida que vai se aproximando o processo de reencarnação, os espíritos sentem essa agonia, né? Sente que, olha, não vai ser fácil, por mais que eu não saiba o que é, mas são mares revoltos e que qualquer navegação vai ser difícil, né? Então, é esse o processo, é natural. E aí a gente precisa ter claro que, baseado a tudo isso, a gente não precisa temer tanto a morte, né? Vai ser muito, pelo processo mais difícil a gente já passou, que era reencarnar. Então, agora voltar para o mundo espiritual vai ser, trabalhemos nós para que seja mais tranquilo, né? 341, Mercedes. Peraí. Ui, foi mal. 341. Na incerteza em que se vê quanto às eventualidades do seu triunfo na prova, que vai suportar na vida, tem o espírito uma causa de ansiedade antes da sua encarnação? De ansiedade bem grande, pois que as provas da sua existência o retardarão ou farão avançar conforme a suporte. Ou seja, essa ansiedade, isso já é estudado aqui no planeta Terra, né? A ansiedade é o excesso do futuro, ou seja, a gente fica muito preocupado com o que pode vir. Poxa, quem será que vai vir no estudo hoje à noite? Será que eu vou ter alguém para pedir, quem vai ler? Mas será que o pessoal vai conseguir entender? Esse tema mexe tanto.
a gente nem chegou o dia, nem chegou a hora, e a gente já está planejando, matutando tudo aquilo, coisas que, assim, a gente se preocupa com até mesmo coisas que nem podem acontecer, e aquilo já está tirando o nosso sono. Então, essa ansiedade que nós passamos em relação ao triunfo, é porque a gente não sabe se vai conseguir passar por todas as provas. O que a gente sabe é que nenhuma prova é nos dada maior do que aquela que nós possamos suportar. Mas não quer dizer também que nós teremos êxito em todas as provas que nos aparecerem. O processo de encarnação no planeta Terra é um processo muito delicado. Haja visto o próprio esclarecimento que a Alcione teve antes de reencarnar. Ela, um espírito já superior, elevado e tudo mais, e os espíritos que, os seus mentores, né, seus superiores, falam para ela, olha, você tem certeza? Reencarnar na Terra assim, é tão delicado, você sabe que tantos falharam, mesmo do nosso mundo aqui, falharam na Terra. Por quê? Porque é uma matéria muito grosseira, tolhe muito as nossas consciências, enfim, é para o espírito uma grande perturbação. Então, essa ansiedade é porque não sabe se essas provas vão fazer ele avançar, se ele tiver êxito, ou se vão complicar a situação dele, caso falham nessas provas, né? Então, essa ansiedade, ela é fruto justamente dessa preocupação. E aí a gente precisa ter claro, e por isso o estudo é tão grande, por isso que a gente precisa se amarrar no Evangelho de Jesus, porque a preocupação não resolve nada. A ansiedade não resolve nada. Então, poxa, eu estou ansioso, mas se eu ficar só ansioso e não fizer nada em relação a isso, eu só vou continuar ansioso e minha situação não vai melhorar. Mas se eu estiver ansioso, perceber que eu estou ansioso, poxa, o que eu posso fazer? Eu posso fazer uma prece, eu vou colocar uma música para me acalmar, eu vou procurar uma igreja, um centro espírita, um ambiente que eu possa acerenar, pedir a intuição, pedir o amparo, pedir discernimento, clareza, para que eu tenha uma capacidade de escolha melhor nesse processo que eu vou tomar. Então, a gente sabe que as provas aqui na nossa condição, elas aparecem de diversos tipos. Pode ser uma prova, por exemplo, olha, se eu mudo de cidade ou não, se eu aceito tal trabalho ou não, se eu aceito uma tarefa espírita ou não, se eu aceito um compromisso, enfim, isso aparece de diversas formas com as pessoas ao nosso redor. Então, nesses momentos de decisão, é super importante que nós transformemos essa ansiedade em fé, em esperança, porque o Evangelho, em todo momento, é transformar esses medos, essas preocupações, essa angústia, essa agonia, em uma fé, em esperança, em conforto, em consolação, para que a gente saiba vencer todas essas provas que nos podem aparecer, porque a gente sabe que a gente pode ter mérito e avançar, ou falhar e se complicar, mas o fato é que as provas, elas vêm para o nosso desenvolvimento, e que não há destino nenhum, né? Então, Deus não castiga. Eu me recordo também, no livro lá, Memórias de um Suicida, a importância que o trabalho tem para nós nas nossas provas e nas nossas expiações. O quanto que o trabalho no bem é importante para que a gente tenha êxito nas nossas provas e nas nossas expiações. Então, lá no livro Memórias de Suicida, o Mário Sobral, ele estava lá esganando a sua esposa, né, a Eulina, se não me engano, não lembro agora direito o nome dela, eu acho que é isso mesmo. E aí ele está lá, enforca a sua esposa com as suas mãos. E aí, ao fazer esse processo, ele faz um complexo de culpa tão grande, tão grande, tão grande, por ter enforcado a sua esposa, que ele fica revendo essa cena. Ele acabou com aquilo e tudo mais, mas ele ficava toda hora rememorando todo aquele processo, rememorando aquela cena, e cada vez que ele revia isso na sua própria mente, o processo de culpa ia se instalando cada vez de uma forma maior. Aquilo ia consumindo ele por dentro, ia tomando assim, uma proporção tão grande para aquele espírito, que aos poucos ele fica revendo essa cena
E as suas mãos perispirituais, de tanto ver essa cena e de tamanho o sentimento de culpa, as suas mãos perispirituais, elas vão sumindo. Então, ele poderia resgatar aquilo com um amor, vir, por exemplo, sei lá, como um médico, curando as pessoas. Imagina, reencarno como um otorrinolaringologista que vai tratar as gargantas das pessoas, por exemplo, tratando com amor, através do amor, do serviço no bem, da sua profissão, resgatando, obviamente, os débitos, né, que ele gerou de outrora. Então, ou seja, ele vai pagar com débitos de amor aquilo, mas o que aconteceu com ele? Ele parou na culpa, ele só ficou na culpa, ele não foi adiante. Então, o que aconteceu? As mãos sumiram de tanta culpa, que quando ele reencarnou, quando chegou o processo de reencarnação dele, ele reencarnou sem os braços. Não era esse o projeto reencarnatório dele. Ou seja, não estava arquitetado para que ele reencarnasse sem as mãos. Mas ele se instalou um processo de culpa tão grande, de remorso tão grande, e ficou paralisado naquilo, nessa ideia fixa, nessa ideia única, nessa fixação mental, que o processo reencarnatório dele veio sem os braços, apesar de não ser o processo. Então, Deus não dá esse castigo. É uma imposição da alma gerida por ela mesma pelo processo de culpa. Por isso que a culpa é lixo mental. Por isso que a culpa a gente tem que se livrar dela o quanto antes. É melhor nós nos responsabilizarmos pelos nossos erros, pelos nossos equívocos, e falar assim, olha, eu errei, tudo bem, mas vamos resolver isso, me dá a oportunidade de reencarnação, me dá a oportunidade de trabalho no bem, para entrar na reencarnação com essas perspectivas de saldar as minhas dívidas, de passar pela expiação, mas com a oportunidade de ser útil, de trabalhar no bem, de trabalhar pelo meu resgate. Isso que é importante. A gente não pode se apegar à culpa, aos processos de ansiedade, e isso tudo nos paralisar. Né? É preciso seguir adiante e fazer todo o processo da caridade. 342, Mercedes. No momento de reencarnar, o espírito se acha acompanhado de outros espíritos, seus amigos, que vêm assistir a sua partida do mundo incorpóreo. Como vem recebê-lo quando para lá volta? Depende da esfera a que pertença. Se já está em que reina a afeição, os espíritos que lhe querem... Depende da esfera que pertença. Se já está em que reina a afeição, os espíritos que lhe querem o acompanham até o último momento. Animam, o mesmo lhe seguem. Muitas vezes, os passos pela vida afora. Ótimo. Então, é isso mesmo, assim, o que o Kardec quer saber é se, nesse processo de reencarnação, né, quando o espírito vai ali reencarnar, se ele vai estar com espíritos, assim, que são seus familiares, da mesma forma que, pegando a analogia lá dos espíritos sobre os navios, será que vão ter amigos ali que vão levar aquela pessoa que está indo embarcar ao navio? Será que vão ter amigos ali se despedindo, dizendo boa sorte, fica firme, vai com Deus, mantenha a fé? Isso vai depender do quê? Vai depender do próprio espírito. Se ele já criou laços afetivos, já criou amizades, já criou esses laços que nos unem através do amor, da confiança e tudo mais, ele vai ter esse tipo de pessoa, vai ter esse tipo de espíritos amparando e dizendo, acompanhando todo esse processo. Agora, se ele está numa esfera, numa condição em que ele ainda não cultivou essas amizades, que ele se encontra ainda muito revolto e que esteja sozinho, que não cultivou essas amizades, isso naturalmente não vão ter essas pessoas ali para poder o acompanhar até esse último momento. Então, a gente precisa entender também que existem as leis biológicas, né, e que vão fazer todo esse processo natural e que vão fazer com que esse processo
aconteça também de uma forma automática, né? As leis, elas acontecem para isso. Agora, quando nós já temos essas afeições, os espíritos, naturalmente, a gente vai criando, revendo, assim como acontece também daqueles espíritos que têm essas condições de reencontrar com aqueles que continuaram no mundo espiritual, né? Então, nos sonhos, por exemplo, a gente acontece de reencarnar, de encontrar também pessoas, e é isso que ele vai conversar também no outro, na outra resposta, mas quando a gente pega lá a própria reencarnação do Segismundo, que é narrado lá na obra do André Luiz, fica um espírito encarregado de ficar próximo ali ao Segismundo, depois da ligação dele ao corpo, né, a esse processo de concepção, ainda fica um espírito ali, fica ali acompanhando, orientando, fica próximo a ele, dando esse suporte, né, esse apoio, esse suporte moral para o espírito passar por esse processo. Então, no livro Os Mensageiros também, tem um grupo de trabalhadores ali que eles foram preparados para poder dar conta de uma tarefa aqui na Terra de serviço ao próximo. E um deles, que vão reencarnar, a própria ministra responsável por todo esse projeto vai acompanhá-la assim, até o momento da reencarnação. Então, ela passa por esse processo todo e tem ali a própria ministra acompanhando esse processo de reencarnação. Então, é isso. Vamos ver a última questão, Mercedes, da noite de hoje. Ô, Pedro, deixa eu só fazer uma pergunta. Quando há o aborto e o espírito vem reencarnar, ele pode reencarnar na própria pessoa que fez o aborto? Ele pode retornar? Poderia? Eu não entendi a sua pergunta. Assim, a mulher que fez o aborto, o espírito retornou, né? Vamos colocar assim. Aí ela vai engravida de novo. Esse espírito, ele pode retornar para essa mulher novamente? Olha, assim, a gente tem, nesses casos, assim, são situações individuais, né? Então, assim, pode ser que sim, pode ser que sim, mas é sempre um processo também de aborto, é uma prova ali para esses espíritos que passam por esses processos também, sabe? Ele não deixa de ser, de certo modo, até mesmo uma expiação. Então, pode ser que um próprio espírito se ligue ali novamente, e o mesmo se ligue para ter, de fato, ali a encarnação? Pode ser. Às vezes ele precisa encarnar naquilo ali, e a condição é essa, e os espíritos dão um jeito de ligar ele novamente e de manter a mãe numa condição mental e biológica para a criança nasça e seja, de fato, filho dela. Então, isso os espíritos têm condições de fazer? Tem condições de fazer. Agora, uma pessoa teve um aborto e passaram-se aí 4, 5 anos, teve um filho, é o mesmo espírito? A gente não pode dizer que sim, mas também não impede de que seja, sabe? Entendi. 343. Os que vemos os que vemos em sonhos que nos testemunham afeto e que se nos apresentam com desconhecidos semblantes, são alguma vez os espíritos amigos que nos seguem os passos na vida? Muito frequentemente são eles que nos vêm visitar, como ides visitar um encarcerado. Ou seja, estamos todos nós encarcerados, né? Esse é o termo que os espíritos usam. Então, da mesma forma que a gente pode ir visitar, por exemplo, uma pessoa que está no hospital, que fica lá e não consegue sair, ou uma pessoa que esteja na prisão e que fica lá encarcerada e não pode sair, tem esses momentos de visita, nós, quando reencarnamos também deixamos espíritos lá no mundo incorpóreo. Ou seja, da mesma forma que nós visitamos esses encarcerados, eles também nos visitam, porque nós somos os encarcerados. Então, pode acontecer da gente sonhar com pessoas que a gente desconhece e que sejam, assim, grandes amigos, podem ser mentores e que vieram simplesmente matar a saudade. Por mais que a gente não reconheça, mas todos nós já passamos por aquelas noites que a gente acorda, assim, renovado, né? Com
ânimo, parece que o sol está brilhando mais intensamente, que a noite foi muito boa para nós, né? Que a gente dormiu bem, se recuperou bem, acordamos animados, dispostos. E pode ser, então, que nesse processo, nessa noite, né, a gente tenha se encontrado com aqueles que validaram a nossa encarnação, com os nossos guias e mentores, com algum ente desencarnado, né, que nós pudermos reencontrar. Então, não necessariamente a gente vai conhecer os espíritos, né, que a gente sonha, ou que em desdobramento aí já de forma mais rara, mas que até mesmo em desdobramento a gente possa encontrar. É o mesmo caso aí da dona Ivone, né? Ela sempre teve ali o Charles como seu mentor espiritual. Então, a vida toda ela pensou que ele fosse o seu mentor, né? O seu guia e tudo mais. E aí, isso é o Raul Teixeira que conta, né? Que quando ela já estava assim mais velhinha e tal, ela teve uma reunião no mundo espiritual, uma reunião enorme. E nessa reunião estava lá o próprio Charles, estava o Dr. Bezerra, tinha vários outros espíritos, e dentre eles tinha um espírito que ele, assim, não tinha como não notar esse espírito pela sua categoria espiritual, sabe, assim, chamava a atenção de todo mundo, ela chamou a atenção dela também, pela categoria que ele fazia, e só que ela não conhecia esse espírito. E aí ela vai ver ele, vê esse espírito, né? Vai lá, conversa com ele, passa um tempinho com ele conversando, e esse espírito diz para ela que a jornada reencarnatória dela estava já se aproximando ao fim. E aí, quando ela vai conversar com o Raul Teixeira, o Raul foi visitar ela e tal, eles foram conversar, e aí ela contou esse sonho para ela, né? E ela falou que para o Raul, que a jornada dela aqui na Terra já estava se aproximando do fim, e aí ela falou assim, olha, você sabe que foi agora que eu conheci o meu mentor espiritual? E aí, por quê? Porque, na verdade, né, o Raul Teixeira estava explicando que o Charles, que era o espírito que ela conheceu, a reencarnação todinha, que era acostumada com ele, conversava com ele, psicografou vários livros ali por ele, era um mentor espiritual responsável pelo desenvolvimento e pela encarnação era o mentor espiritual dela, ou seja, que ia dar todo esse suporte da parte mediúnica mesmo, né? Agora, aquele espírito que avalizou ela, a própria reencarnação, e que era de fato seu guia e mentor, era esse outro espírito que ela assim não conhecia, não sabia o nome, que só reencontrou agora. Então, olha só, ela conhecia um espírito, que era o Charles, que era o responsável ali pela sua tarefa mediúnica, mas ele não era o seu guia propriamente dito. Quem avalizava, quem era o mentor espiritual, e obviamente, de uma hierarquia superior, é ele que vai decidir a nossa reencarnação. E ela nem conhecia ele, né? Não se lembrava, melhor dizendo. Ela só se recordou e só conheceu nesse dia. Então pode ser que a gente passe aí a nossa reencarnação todinha, sem conhecer o nosso guia e mentor, sem saber o que é. Pouco importa. O que importa é que a gente saiba reconhecer os fluidos quando eles se aproximam, porque eles sempre se aproximam de nós, nos inspirando fé, esperança, força, para que a gente possa vencer esse processo reencarnatório. Então é isso, pessoal. A gente conseguiu completar aí esse item hoje do prelúdio da volta do espírito ao mundo corporal. É a sua reunião, Celinha. Ô Pedro, muito